Olá, pessoal. Nos vídeos anteriores, nós discutimos sobre o que são os programas, falamos sobre linguagem de programação e discutimos sobre a linguagem Python, que é a linguagem que vamos utilizar no nosso curso. Fizemos os nossos primeiros programas em Python e a partir de agora, toda aula a gente vai fazer vários códigos, vários programas com Python, tá bom? Entretanto, antes de começarmos a fazer os nossos programas, é importante que vocês entendam que ao se fazer programas, é inevitável que você seja apresentado a possíveis erros dos comandos que vocês escrevem. Esses erros, eles fazem parte da trajetória de aprendizado de programação. É tipo cair de bicicleta, é tipo andar de bicicleta. Você tem que cair para aprender. E com Python você tem que errar. E falo ainda mais, os erros fazem parte de toda a sua vida. Não vai chegar a um ponto que você vai ser um programador muito bom, acredito eu, e não errar. Sempre vai ser necessário errar para poder saber qual é o caminho certo. Às vezes a gente consegue contemplar uma solução na nossa cabeça, vai escrever, mas nem sempre lembra das restrições da linguagem, das bibliotecas, da forma de trabalhar. E a gente precisa ir testando, às vezes até testar algum comando, ver que dá errado, então deve ser pelo outro caminho, e aí assim vai. Isso é bastante comum. Então é importante que vocês tenham uma relação bem legal com os erros. Os erros, eles fazem parte do aprendizado, certo? E aí, é importante que vocês também entendam que existem normalmente três tipos de erro quando você trabalha com programação. O primeiro erro é o erro de sintaxe, que normalmente se apresenta de acordo com a estrutura do seu programa. Então, quando você vai pedir para o Python executar um arquivo que tem um monte de comando lá em Python, antes mesmo de ele começar a executar comando a comando, ele normalmente vai verificar se existe algum erro naquela sintaxe daquele programa. E aí ele nem inicia a execução daquele comando. Então, quando existe um erro de sintaxe, ele não inicia. Imagina, fazer um paralelo com a linguagem do português. Imagina que vai fazer uma carta escrita com a linguagem do português, vai mandar isso para uma outra pessoa. Talvez essa outra pessoa consiga ver que você escreveu alguma palavra errada, mas se uma pessoa não sabe ler nem escrever português, mas ela souber as regras básicas do português, ela pode identificar erros na sua carta. Por exemplo, toda frase, ela normalmente começa com uma letra maiúscula. Qualquer pessoa, um indiano, um chinês, ele pode olhar e verificar se existe uma letra maiúscula ou não no início das frases. Outra regra, por exemplo, do português, estou chutando aqui, nenhuma palavra tem um sinal de interrogação entre as letras da palavra. Isso normalmente não existe. Então, qualquer pessoa, mesmo sem saber português, ele vai conseguir verificar que existe um erro ali naquele seu texto. Em Python não é diferente. Tem algumas coisas que você nem precisa saber muito Python e já verificar que existem erros. Como, por exemplo, aqui a gente tem um trecho de código, ou dois comandos de código, em que a gente tem uma soma do numeral 1 mais o numeral 2 entre parênteses. Isso aqui aparentemente está bem escrito, normal. Se você apertar o Enter aqui no final, ele vai mostrar 3, que é a soma de 1 mais 2. Se não tivesse os parênteses, funcionaria? Funcionaria também. Estou colocando os parênteses aqui mais para a gente assim, exemplificar o erro na linha seguinte. Porque se eu colocar assim o 1 mais 2 sem o parênteses de abertura, mas colocando o parênteses de fechamento, o Python não vai entender. Poxa, para que você está colocando um parênteses aqui final se você não teve um outro parênteses de abertura? Então, a restrição do Python é sempre que você abriu com um parênteses, você tem que fechar com algum outro. Então, aqui, quando você apertar Enter e jogar isso no interpretador do Python, ele vai mostrar, primeiro, qual é a linha de erro. Nesse caso, como o nosso texto, nosso comando só tinha uma linha nesse ponto, ele diz a linha 1, e ele vai dizer mais ou menos até o lugar onde está, mostrando aqui, e o nome do erro, um erro de sintaxe. A sintaxe está inválida, certo? Um outro erro de sintaxe, por exemplo, nós podemos ver aqui, é o chamado erro de indentação. Quando a gente tem uma indentação do Python, a gente precisa colocar sempre os comandos dele no iniciozinho da linha. Não pode dar espaço, espaço, espaço e colocar um comando. Isso porque o Python preza muito pela organização do código. Imagina, se a gente tem um programa com 10 linhas de código. Um começa no iniciozinho do arquivo, depois a gente vai com 3 espaços, começa outro e faz uma escadinha no final. Isso não fica organizado para o Python. Ele obriga o desenvolvedor daquele código a fazer tudo organizado, um comando abaixo do outro. A não ser em casos específicos de blocos que envolvem uma indentação. Mas isso a gente vai aprender mais à frente. Nesse código aqui, por exemplo, eu tenho mais uma vez o comando 1 mais 2, que é 3, normal, e aqui o mesmo comando, só que com um espaço antes do numeral 1.
e ele já automaticamente mostra que existe um erro na linha 1, que é um erro de indentação, que houve uma indentação inesperada. Que a indentação ela é permitida, mas em alguns casos. Nesse caso, não, certo? Então, aqui nós temos 2 exemplos de erro de sintaxe que a gente mostrou nesses 2 últimos slides. Agora a gente vai trabalhar sobre os erros em tempo de execução, ou comumente chamado de runtime errors. Então, a gente vai ter esses erros em situações que a sintaxe está correta, mas ao executar aquele comando, o Python não consegue executar porque houve na execução daquele comando algo que ele não esperava. Então, não dá para prever esse erro no momento da execução. Então, imagina aqui, a gente tem um comando do tipo 4 mais 5, ele vai mostrar aqui numeral 9. Mas se eu tentar somar aqui um 4 mais um texto, ele não vai conseguir fazer essa soma e vai mostrar um erro aqui indicando que a soma, o operador de soma, ele não suporta esses tipos, int e string. String é texto nesse caso, um número inteiro e uma string. A gente vai aprender um pouco sobre tipos daqui a pouco. Então, quando acontece algo nesse sentido, a sintaxe parece que está correta, porque aqui a gente tem uma abre aspas, fecha aspas, a gente tem um textinho dentro das aspas, a gente tem um numeral de mais. Quando tem um numeral de mais, tem um número antes e uma coisinha depois também. Então, é possível fazer. Se fossem 2 textos, o Python até permitiria. Se fossem 2 números, até permitiria. Mas sendo um texto e um número, isso não é possível. Esse é um típico erro de execução. Você pode fazer um vários código lá, ele vai começar a executar. Quando chegar num comando como esse, ele vai dar um erro. E às vezes, por exemplo, imagina, você vai dizer, pergunta assim para o usuário, dá uma entrada manual do tipo, digite a sua idade, para verificar, obviamente, se o cara tem 18 anos ou não, por exemplo. Aí o cara, em vez de digitar um número, digita a letra A. Aí você vai verificar se o que ele digitou é um numeral maior que 18 ou menor que 18. Só que ali é uma letra A. O Python não tinha condições de prever que ele ia escrever uma letra A e vai dar um erro em tempo de execução. Mais ou menos isso que a gente tem aqui. E, por fim, temos os erros de semântica, que, na verdade, o seu programa ele começa a executar, a sintaxe está correta, ele não mostra, o Python não mostra nenhum erro em específico, nenhuma exceção, certo? Aqui é importante mostrar que os erros em tempo de execução normalmente são conhecidos como exceções, e a gente vai trabalhar muito com exceções lá nas próximas disciplinas ou até no final da nossa disciplina, mas em programas muito simples isso não se apresenta tanto, tá? Mas é importante a gente saber trabalhar com exceções, com esses tipos de erro. E tem os erros de semântica, que também são conhecidos como erros de lógica. Como eu falei, erros de semântica, eles não são percebidos pelo Python, eles são percebidos apenas pelos usuários. E aí, talvez seja até os erros mais difíceis de entender, porque quando o Python identifica o erro, ele diz onde é a linha. No erro de semântica, não. Se você tem um programa muito extenso e o programa está se comportando de uma maneira que você não espera, normalmente tem um erro na lógica, na forma com que você escreveu o programa, ele passa pela sintaxe, ele não dá erro em tempo de execução, mas ele tem algum erro. Temos aqui, por exemplo, um trecho de código. Imagine que nós queremos fazer um programa para somar 2 números. Se você escrever os números assim, 1 mais 2, o resultado esperado seria 3, está aqui o resultado esperado. Mas se por acaso, quando você for escrever o programa, você escrever com aspas, 1 mais 2, em cada numeral entre aspas, o resultado esperado não foi o 3, foi um 12. E nesse caso, o Python não deu erro, a sintaxe está correta, não deu nenhum erro na execução desse comando, mas o resultado esperado não era o que se esperava na soma do número 1 com o número 2. Então, às vezes, muito difícil de você conseguir, é um pouco mais difícil você conseguir entender aonde está esse erro e é importante você ter formas de buscar. E essas formas de buscar um erro é uma coisa muito legal que é chamada de depuração de código, certo? Então, inevitavelmente, você vai fazer erros de lógica e até, às vezes, em erros de tempo de execução, não são fáceis de entender. Mas encontrar esses erros, ele exige, muitas vezes, uma análise minuciosa de cada comando. Às vezes, você faz alguns comandos intermediários, apaga alguns comandos e vê se funciona corretamente como esperado até ali, depois incluir outros comandos, depois mais alguns outros, depois mais alguns outros e assim por diante. E essa parte de analisar um código e tentar identificar os seus erros é o que a gente chama de depuração de código, ou, em inglês, depuração pode ser chamado como debugging, certo? Importante destacar que debugar um código, comumente falado, é uma técnica muito importante, uma habilidade muito importante para o programador.
Então, um bom programador, ele vai conseguir encontrar erros, ele tem essa habilidade de conseguir encontrar possíveis erros e comportamentos inesperados dentro de um programa dado. Às vezes o seu programa, às vezes o programa de uma outra pessoa. E isso é muito importante, é uma área fértil de pesquisas no curso de ciência da computação. Então, é importante essas dicas aqui, essas recomendações, entendam esses 3 tipos de erros, entendam que vocês vão precisar lidar com erros, é uma coisa natural, todo programador precisa errar, até o final da sua vida o erro é natural para isso, isso é uma coisa constante e comum, e é importante você saber depurar, para poder entender aonde está esse erro para corrigi-lo. Então, essa é uma dica legal para a gente fazer esse vídeo, e daqui a pouco a gente começa outros programas para fazer também. Valeu!